Esses casais deixaram um rastro de sangue por onde passaram, e como em muitos países os cônjuges não podem ser obrigados a depor um contra o outro, eles decidiram unir forças e cometer crimes horríveis. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E se tiver alguma dica de caso que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. Paul Bernardo era uma criança aparentemente feliz, mas tudo mudou aos 16 anos, quando sua mãe Marilyn confessou que ele era fruto de uma relação extraconjugal. E desde então, ele começou a demonstrar um completo desprezo pelas mulheres, e foi aí que começou a sua caminhada como serial killer. No início, ele atraía jovens mulheres de 15 a 21 anos e as agrediam durante as relações íntimas. Mas ele foi além. Ele começou a sequestrar mulheres em ponto de ônibus e até mesmo de dentro de suas próprias casas para abusar delas. E algumas dessas mulheres acabaram perdendo a vida, chegando a 19 casos entre abusos e assassinatos. Mas como que estar ruim pode piorar? A situação se agravou quando ele conheceu Carla Romeu. Na época, Paul tinha 23 anos e Carla 17. Carla seria apenas mais uma de suas vítimas. Mas ao perceber que ela compartilhava das mesmas fantasias violentas que ele e demonstrava desprezo por vidas humanas, o casal iniciou um namoro que depois se tornou um casamento. Paul continuou seu dia a dia de abusos e matanças com o aval de sua mulher, que além de encorajá-lo, passou a filmar os crimes. O casal era tão psicopata que, para compensar o fato de Carla não ser mais virgem, ela entregou a virgindade de sua irmã mais nova para Paul, que aceitou de bom grado na mesma hora. Carla trabalhava em uma clínica veterinária, então em uma noite ela roubou tranquilizantes e dopou a sua irmã Tammy para que o seu marido pudesse abusar dela enquanto ela filmava. Mas a coisa saiu do controle e Tammy acabou morrendo engasgada no próprio vômito. E acreditem, o casal conseguiu se safar dessa, pois a causa da morte foi dada como intoxicação alcoólica. A farra do casal estava prestes a chegar ao fim, pois eles continuaram cometendo abusos e acabaram matando Leslie Mahaffey, de 14 anos, e Kristen French, de 15. E foi aí, em 1992, que o DNA de Paul acabou indo parar nas mãos das autoridades. Pouco antes de serem apreendidos pela polícia, Paul agrediu Carla e o casal acabou se separando. Enquanto isso, os policiais estavam mandando as amostras de DNA de Paul para testes com as amostras cadastradas no sistema. Foi quando o resultado do teste se mostrou compatível com a amostra do abusador misterioso, que estava atuando na cidade de Scarborough, no Canadá. Carla percebeu que não havia mais para onde fugir e decidiu fazer um acordo judicial e testemunhou contra o seu amado marido, de quem ela alegava ser vítima. Paul confessou ter abusado de no mínimo 30 mulheres. Durante a investigação, os advogados de defesa de Paul encontraram as fitas que Carla havia gravado e eles levaram para os investigadores e ali ficou provado que Carla também era uma cúmplice e não uma vítima. Os dois foram levados a julgamento. Paul foi considerado culpado de todas as acusações e foi condenado à prisão perpétua por abuso, assassinato e sequestro das duas adolescentes. Carla, por sua vez, foi condenada a 12 anos de prisão. Ela cumpriu sua pena de 1995 até 2007. Atualmente, ela está livre, é casada e mãe de 3 filhos. Enquanto isso, Paul se tornou elegível para a liberdade condicional em 2018, mas o seu pedido foi negado e ele segue preso. Mira nasceu no ano de 1942 em uma família de classe trabalhadora inglesa e, até onde se sabe, teve uma infância comum. Já Ian não teve a mesma sorte, pois ele nasceu no ano de 1938 em uma família muito pobre. Seus pais o colocaram para adoção e a partir daí ele foi criado em uma sequência desastrosa de lares adotivos e centros de detenção juvenil. Com 15 anos de idade,
Ele sofreu um grave colapso mental, se afastou das pessoas que conhecia e começou a se interessar por livros como Minha Luta, de Adolf Hitler. O casal acabou se conhecendo no ano de 1961 em um bairro de Manchester. E nessa época, Ian já tinha dezenas de acusações por roubo e agressão. Os dois pombinhos ficavam a noite toda lendo histórias sobre as atrocidades nazistas, um para o outro. Mira revelou que ficou tão apaixonada por Ian que descoloriu seu cabelo de loiro para atingir a perfeição ariana que o seu amor tanto gostava. A primeira vítima da dupla foi feita em julho de 1963, quando Mira ofereceu carona para Pauline Reed, uma menina de 16 anos que já era sua conhecida. Mas ela desviou o caminho para o pântano Saddleworth. Brad estava seguindo o carro e no pântano os dois abusaram da jovem e Brad cortou a garganta de Pauline. Depois disso, o casal cavou uma cova rasa e enterrou o corpo da jovem. No dia 23 de novembro, eles tiraram a vida de sua segunda vítima, John Kilbride, de 12 anos. Ele foi abordado por Mira em um mercado e foi levado para o pântano, onde Brad já os aguardava. Lá, o casal abusou do garoto e Brad o estrangulou até a morte. Em junho de 1964, foi a vez de Keith Bennett, de 12 anos. Dessa vez, Mira estava dirigindo um furgão no centro de Manchester, enquanto Ian agarrou o garoto na rua e o jogou para dentro do veículo. O casal levou o menino para o pântano, como de costume, e lá todo o ritual macabro aconteceu. O casal praticava o crime apenas pela adrenalina e pelo desafio de cometer o crime perfeito. Em dezembro de 1964, o casal atraiu uma criança de 10 anos para a van. A menina se chamava Leslie Downey. Dessa vez, Mira resolveu gravar o áudio de tudo, talvez para escutar mais tarde com seu parceiro sanguinário, mas nunca saberemos. E por incrível que pareça, o modus operandi utilizado pelo casal já não estava mais sendo o suficiente. Eles precisavam ir além. Então, no dia 1º de outubro de 1965, Brad raptou o jovem Edward Evans, de 17 anos, na estação de trem. Dessa vez, o destino imediato foi a casa do casal. Lá, Brad usou uma pá para agredir o jovem até ele perder a vida. O descuido de Brad foi tão grande que ele fez isso na frente do cunhado de sua esposa, David Smith, de 17 anos. Brad se sentiu confortável de fazer isso na frente dele porque viu o garoto em uma briga de bar e acreditou que ele teria uma familiaridade com assassinatos. David e Brad se livraram do corpo, mas assim que chegou em casa, David foi direto contar para sua esposa e logo em seguida ele foi até a delegacia contar para os policiais. Então no dia seguinte, 2 de outubro de 1965, a polícia foi até a casa do casal, que se manteve calmo e agiu com a maior educação do mundo, mesmo depois que a polícia encontrou o corpo da última vítima em posição fetal, coberto por um plástico. E em abril de 1966, o casal foi condenado por apenas 3 assassinatos. E por incrível que pareça, o casal permaneceu casado por mais 20 anos. Brad estava com receio de que sua esposa contasse tudo para a polícia, então ele se adiantou e acabou confessando tudo o que havia cometido. O caso foi reaberto, mas os investigadores só conseguiram encontrar mais um corpo. O casal foi condenado à prisão perpétua e os dois demonstraram remorso após a condenação. Mira disse que tudo era culpa de Brad, mas no tribunal ela alegou que se considerava pior que ele, porque ela era encarregada de seduzir as vítimas. Brad assumiu a responsabilidade por tudo o que fez e nunca tentou pedir liberdade condicional, e também se recusa a pedir liberação do hospital psiquiátrico em que está confinado desde 1985. Mira morreu de pneumonia em 2002, aos 60 anos, e Brad, no dia 15 de maio de 2017, faleceu na unidade psiquiátrica. A causa de sua morte foi uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Antes de morrer, Brad disse que queria que suas cinzas fossem espalhadas ao som de músicas ocultistas. Mas uma juíza da Suprema Corte agiu de forma extremamente sensata e decidiu que o corpo de Brad não teria nenhuma cerimônia. E naquela época, o casal ficou conhecido como os assassinos do pântano.
Charlene Galego nasceu perto de Sacramento, na Califórnia, no dia 10 de outubro de 1956 e foi adotada por uma família muito rica e era muito mimada por eles. Quando criança, ela tocava violino e era uma aluna exemplar, mas tudo mudou quando sua mãe sofreu um acidente grave e ficou com a mobilidade reduzida. Durante a adolescência, ela se rebelou e passou a frequentar festas e a utilizar substâncias ilícitas. Além disso, ela roubava dinheiro de sua mãe para apostar. Quando estava prestes a fazer 21 anos, conheceu Gerald Galego em um clube de pôquer em Sacramento. Nessa época, ela já havia se divorciado 2 vezes. Gerald nasceu no dia 17 de junho de 1946 e teve uma infância difícil. O pai dele foi preso por atirar em um policial. Depois ele matou o guarda prisional durante uma tentativa de fuga e isso fez com que ele fosse executado. Sua mãe trabalhava como garota de programa e teve vários relacionamentos abusivos. Na época em que o casal se conheceu, Gerald já havia sido preso por um assalto à mão armada e também já havia sido casado por 4 vezes. O casal teve uma vida sexual saudável por cerca de 1 ano, até que Gerald começou a sentir que precisava de algo mais. Então o casal passou a se relacionar intimamente a 3. Mas isso não foi o suficiente e Gerald precisava de algo mais sórdido. Ele passou a exigir que pessoas participassem de forma involuntária do ato sexual do casal. E foi assim que a vida criminosa dos pombinhos teve início. No dia 11 de setembro de 1978, eles fizeram as suas primeiras vítimas. Charlene atraiu Rhonda Skiffler, de 17 anos, e Kip Vogt, de 16 anos, para fora de um shopping em Sacramento e para dentro de sua van, com a promessa de fornecer erva para eles fumarem. Mas quando o jovem casal entrou dentro da van, Gerald os manteve sob a mira de uma arma, enquanto Charlene dirigia para as montanhas de Sierra Nevada, onde Gerald abusou do casal e depois deu um tiro na cabeça de cada um. Os corpos só foram encontrados 2 meses depois, pouco antes da filha de Gerald denunciar o seu pai por abuso. O casal voltou a agir no dia 24 de junho de 1979, quando na estrada para Reno, em Nevada, eles sequestraram Brenda Judd, de 14 anos, e Sandra Coley, de 13, na feira do condado de Washoe. Mas dessa vez, Gerald começou a abusar das vítimas antes mesmo de chegar no deserto. E depois, ele tirou uma de cada vez de dentro da van e se afastou levando uma pá e um martelo. Ele tirou a vida das meninas e enterrou os corpos no deserto. Em abril de 1980, o casal retornou para Sacramento, onde fizeram mais 2 vítimas. Eram 2 adolescentes. Os pais de Charlene apoiavam o relacionamento de sua filha e, para ajudar Gerald a conseguir um emprego respeitável, eles arrumaram uma identidade falsa para o seu futuro genro, que passou a se chamar Stephen Phil. Charlene e Gerald se casaram no dia 1º de junho de 1980. E agora que os pombinhos estavam casados, eles precisavam comemorar a lua de mel. Então, 6 dias depois do casamento, eles pegaram Linda Aguilar, de 21 anos, na estrada de Oregon. A jovem estava nitidamente grávida, mas Gerald não tinha escrúpulos. Ele a abusou e tirou a vida dela, e depois a enterrou em uma área afastada. Linda foi encontrada pela polícia e a autópsia revelou que tinha areia em seus pulmões. Isso significa que ela foi enterrada viva. Quando Gerald estava para completar 34 anos, eles atraíram uma bartender chamada Virginia Mochel para sua van. Lá, eles abusaram e a estrangularam até a morte momentos depois. As últimas vítimas do casal foram Craig Miller, de 22 anos, e sua noiva, Mary Sowers, de 21, que foram sequestrados quando estavam saindo do evento de uma fraternidade. Gerald forçou os jovens a entrarem na van, mas ele não sabia que um amigo do casal tinha visto tudo e tinha anotado a placa da van e avisou a polícia. Gerald tirou a vida de Craig, ainda na van. Depois ele e Charlene levaram Mary para o apartamento,
onde eles abusaram dela por horas e depois a torturaram. Depois, eles dirigiram para um local afastado e lá eles atiraram nela 3 vezes. Após isso, o casal fugiu da Califórnia para Omaha, no Nebraska. Então a polícia informou o FBI e o casal foi preso em 1980 em Western Union. Charlene estava grávida e no momento da prisão ela estava em um caixa eletrônico retirando o dinheiro que havia sido mandado pelo seu pai. Pouco tempo depois da prisão, Charlene fechou um acordo para testemunhar contra Gerald. Ela alegou que o seu marido era culpado por absolutamente tudo. Em 1984, Gerald foi condenado à morte, mas a sua pena foi comutada para a prisão perpétua. Ele acabou falecendo no ano de 2002 por causa de um câncer coloretal. Charlene foi condenada a 16 anos e 8 meses de prisão. Ela foi libertada em julho de 1997, mudou seu nome e atualmente mora em Sacramento. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu contei de forma bem resumida a história tenebrosa desses 3 casais. Deixe nos comentários caso você sinta que ficou alguma informação importante de fora ou se eu cometi algum equívoco. Eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!